Olá, amados irmãos e irmãs, os queridos, nossos queridos no Senhor Jesus Cristo, com os quais temos comunhão. José Galvão, mais uma vez me dirigindo a vocês e me dirigindo àqueles que ainda não têm a verdadeira fé, que faz a diferença entre quem vai estar no reino de Deus ou no inferno. Amém? A mensagem que tenho para hoje, eu dei o título seguinte: O batismo de Jesus por João é o ponto que separa os que entrarão no céu dos que seguirão para o inferno. Amados, tanto no céu como no inferno haverá aqueles que creram no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas somente no céu haverá os que creram no batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista no Rio Jordão. A diferença é que a fé somente no sangue de Jesus Cristo não pode salvar. Haja visto que no inferno serão encontrados, junto a todos os incrédulos, os que creram somente no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Já os que tiveram fé nas águas do batismo de Jesus Cristo por João Batista no Rio Jordão, somente serão vistos no céu. Isso porque os que creram no batismo de Jesus Cristo por João Batista conheciam a justiça de Deus e, portanto, criam também no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Estes são os nascidos de novo pela fé em Jesus, através do Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho do novo nascimento. Só os nascidos de novo entrarão no reino de Deus, conforme foi dito pelo Senhor Jesus Cristo, pessoalmente. Portanto, incontestável, não há escola teológica, não há líder religioso que possa contestar isso, pois foi falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Queridos, e quando foi que Jesus falou que somente os nascidos de novo entrarão no reino de Deus? Leiamos no Evangelho de João, no capítulo de número 3, dos versículos 3 ao 7. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 3 ao 7, que diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Queridos, eu leio na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, ok? Peço que você acompanhe também na sua Bíblia, mesmo que esteja utilizando uma outra versão em língua portuguesa. Eu quero falar com vocês sobre o ato de justiça cumprido por Jesus e João no Rio Jordão. Neste ato de justiça foi então estabelecida a nossa salvação e vida eterna. O batismo do Senhor Jesus Cristo e seu sangue são um único ato de justiça cumprido em duas partes e para a nossa salvação e vida eterna. Jamais podem ser separados
em nossa fé. Queridos, quando Jesus foi até João Batista, no Rio Jordão, e João recusou a batizar Jesus, alegando que ele é que deveria ter sido batizado, ele é que deveria ser batizado por Jesus. No entanto, Jesus ia a ele, mas Jesus instou com João Batista, ele lhe deu explicações sobre o motivo, e João concordou e o batizou. E Jesus fala para João que eles tinham que cumprir toda a justiça. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo de número 15, que diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Queridos, quando Jesus disse para João que eles tinham que cumprir toda a justiça, João resolveu batizá-lo. Os céus se abriu e o Pai falou: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Também o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre Jesus. Este ato de justiça foi testemunhado por ninguém menos que o próprio Pai e pelo Espírito Santo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava ali sendo batizado, tomando o lugar da oferta de Deus, que seria morta na cruz. 3 anos depois, Jesus foi ser batizado, exigiu ser batizado para assumir a culpa dos nossos pecados. Jesus, que nunca pecou, assumiu totalmente a culpa dos nossos pecados, levou os nossos pecados, lavou os nossos pecados e caminhou com eles até a cruz para pagar o salário dos nossos pecados, vertendo o seu precioso sangue na morte de cruz. Queridos, ainda sobre este ato de justiça que o Senhor Jesus alegou e instruiu a João Batista, conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 15, também está este ato de justiça. O apóstolo Paulo comenta sobre este ato de justiça em Romanos, capítulo 5, versículo 18, quando Paulo, apóstolo, diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veja, Paulo concorda que tudo se deu, que a nossa salvação, que a nossa justificação acontece em um único ato de justiça. Embora sendo um único ato de justiça, não pode ser separado. Foi dividido em 2 partes. O ato de justiça começa quando Jesus foi até João para ser batizado por ele. E a consumação do ato de justiça, a segunda parte do ato de justiça, podemos assim entender, ocorre com o Senhor Jesus Cristo morrendo, sangrando na cruz do Calvário. Se você tem alguma dificuldade para entender que um ato de justiça possa ser realizado em 2 partes, lembre-se do seu casamento. Seu casamento cumpriu um único ato de justiça perante os homens. Mesmo sendo um único ato de justiça perante os homens, você casou em 2 partes também, uma no civil, no cartório, e outra na igreja, o religioso, embora sendo um único casamento, entendeu? Penso que isso ilustrou bem para você. A fé completa da salvação, o Evangelho da Água e do Espírito, crê na seguinte sequência elaborada por Deus em seu plano de salvação. Deus elaborou um plano de salvação e nos deu uma clara sequência
para que crêssemos. Não podemos crer aleatoriamente, conforme queremos. Ele é Deus, ele estabeleceu uma sequência de fé. Eu não posso crer de trás para frente, eu tenho que crer na mesma ordem, na mesma sequência que Deus elaborou e estabeleceu para a nossa salvação. Amém, queridos? E, por primeiro, Deus estabeleceu que Jesus Cristo seria batizado para levar e lavar todos os pecados do mundo. É por isso que Jesus Cristo foi até João Batista. João Batista batizou Jesus, o qual foi procurá-lo. Jesus, por primeiro, iniciando o seu ministério para a nossa salvação, foi até João. Esta é a sequência. Amém, amados? Somente depois é que o Senhor Jesus Cristo vai até a cruz sangrar para morrer, pagando o salário dos nossos pecados. Observem que o Senhor Jesus seguiu uma sequência. Nós tentamos, às vezes, evangelizar apresentando o sangue da cruz e nem comentando sobre a água do batismo de Jesus no Rio Jordão, que, aliás, Rio Jordão é rio da morte, deságua no mar morto. Sabia disso? Amados, observe também que os evangelhos escritos para a nossa evangelização, inspirados pelo Espírito Santo, também têm uma sequência. Confira na tua própria Bíblia se os evangelhos falam ou não, primeiro do batismo de Jesus, para somente depois falar de sua crucificação e morte sangrenta na cruz. Amém? Se os evangelhos têm uma sequência de fé, nós também precisamos ter uma sequência para a nossa fé. Não podemos começar do final para o início. Se não tivermos um início muito bem compreendido, se não entendermos muito bem que João Batista é um sacerdote na linhagem de Arão, leia Evangelho de Lucas, capítulo 1, João Batista é o filho de Zacarias. Zacarias, no momento em que um anjo revela a ele que ele teria um filho que se chamaria João, estava prestando o serviço sacerdotal no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entra uma vez ao ano. Se João é filho do sacerdote Zacarias, ambos vêm da linhagem da tribo de Levi, filho do sacerdote, sacerdote é também. Você está de acordo ou discorda? Confira na tua própria Bíblia. Amados, lembre-se que Jesus, ao perceber que João resistia em batizá-lo, Jesus insistiu e disse que convinha aos dois cumprir toda a justiça. Jesus está falando da justiça da expiação dos pecados. Os evangelhos neste momento não estavam escritos, muito menos as cartas dos apóstolos, o Novo Testamento não estava escrito. Jesus se referia à justiça de Deus para a expiação dos pecados. E como era? Leia em Levíticos capítulo 1, versículo 4, em que o pecador trazia uma oferta viva até o sacerdote, e o sacerdote examinava a perfeição desta oferta e impunham as mãos sobre a cabeça dessa oferta, por exemplo, um bode, no caso em Levíticos, e com as mãos impostas sobre a cabeça do bode, os pecados eram confessados e transferidos para este bode. E o bode, que nunca pecou, recebia os pecados, seria posteriormente lavado em águas numa bacia de bronze, para que depois fosse sangrar nas quatro pontas do altar. O sacerdote, depois que cortava a garganta do bode, ele sangrava, colocava o sangue deste bode nas quatro pontas do altar. Amados, então havia uma sequência, havia confissão,
havia o sacerdote que ouvia a confissão, havia imposição de mãos sobre essa oferta para transferir os pecados para esta oferta. E depois que a oferta tinha recebido os pecados, ela era lavada e depois ela era sacrificada. O sangue era cortado, era retirado enquanto jorrava, com o coração ainda batendo, e colocado nas 4 pontas do altar. Queridos, neste mesmo ato de justiça, cumprindo essa justiça, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi até João Batista. Para quê? João Batista ouvia no Rio Jordão a confissão dos pecados. Ali os homens confessavam os pecados. E João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, dito por Jesus, o maior é o sumo. João Batista é o verdadeiro sumo sacerdote naquele momento, é o representante dos homens, o representante da humanidade pecadora. Coloca então as mãos, quando batizou Jesus, coloca as mãos sobre a cabeça do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a oferta de Deus, e transfere os nossos pecados para Jesus Cristo, que os recebeu. Tão qual o bode recebia os pecados, e da mesma modo que o bode depois era lavado, Jesus Cristo foi imerso nas águas do Rio Jordão para lavar os nossos pecados. E como o bode depois sangrava até a morte nas 4 pontas do altar, o Senhor Jesus Cristo, 3 anos depois, sendo condenado, recebendo o severo juízo e o castigo, pagando o salário dos nossos pecados, sangrou nas 4 pontas da cruz. Sim ou não? Confere na tua Bíblia. Amados, primeiro, Jesus Cristo foi até o Jordão para ser batizado. Segundo, Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário para derramar o seu sangue por nós e pagar o salário do pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 26. Terceiro, por ser o próprio Deus, Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos no 3º dia após morrer, pagando o preço dos pecados de todos os seres humanos, desde Adão até o último homem que nascerá nesta terra. E Jesus Cristo é o próprio Deus e o Espírito Santo. Então a morte não o podia reter. E ele ressuscitou. O Espírito Santo o ressuscitou. E Jesus agora senta-se à direita do Pai em seu trono de glórias e resplendor. Amém? Você percebeu a sequência da fé? Percebeu que primeiro os evangelhos falam do batismo de Jesus por João Batista, para depois falar do sangue da cruz? Creia também nesta sequência. Vamos ver como o apóstolo João, não João Batista, agora o apóstolo João também tinha uma sequência para crer, tão qual também pregava com uma fé sequencial. Veja lá em 1 de João, no capítulo 5, dos versículos 6 até o 8, eu vou ler para vocês, que diz assim: ele está falando de Jesus, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Veja bem, irmãos, ele diz que quem? Jesus, veio nos salvar por meio da água. Que água? O batismo que ele recebeu de João Batista. E sangue, que sangue? O sangue derramado em sua morte na cruz. E ele aqui ainda diz assim, olha, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E quem é a testemunha? O próprio Espírito Santo, diz o texto, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amados, no momento em que Jesus Cristo estava sendo batizado, volta lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17, e você vai perceber as testemunhas presentes do batismo de Jesus. Quem estava lá? O próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quem mais estava lá testemunhando? Quem? Muito bem, o Pai.
o céu se abriu e o Pai falou: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo, que também estava lá testemunhando o batismo de Jesus, o ato de justiça, desceu na forma de uma pomba e pousou sobre ele. Foi ou não? Confere aí na tua Bíblia. E continuando a ler, 1 de João, no capítulo 5, agora no versículo 7, fala das testemunhas e diz assim: pois há 3 que dão testemunho, no céu o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Amados, no céu testemunhou que Jesus veio por água do seu batismo, pelo sangue da sua morte, do sangue vertido em sua morte na cruz. Testemunhou então no céu o Pai, a palavra, o próprio Jesus presente e o Espírito Santo são testemunhas no céu. E na terra quem testemunhou, amados? O Espírito Santo, que desceu à terra na forma de uma pomba, pousou sobre Jesus. Quem mais é testemunha do ato de justiça para a nossa salvação? A água. E quem mais? O sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se sua fé não compreende esta sequência para crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, sinto muito dizer, mas crendo somente no sangue de Jesus derramado na cruz, você continua caminhando a passos largos destinado ao inferno. Se o Pai, a palavra e o Espírito testificam, e se o Pai, a palavra e o Espírito testificam que Jesus veio te salvar, primeiro pela água e depois pelo sangue, quem somos nós para duvidar? E se em terra, aqui na terra, o Espírito, a água e o sangue testemunham a sequência com que devemos crer como Jesus nos salvou, quem somos nós para inverter? Quem somos nós para resolver crer somente em uma das partes? Se Deus cumpriu todas as partes, quem somos nós para escolher? Eu vou crer só no batismo de Jesus. Eu vou crer só no sangue de Jesus derramado na cruz. Está errado. Nós temos que crer na obra completa da salvação. Se Jesus nos salvou na água, quando os nossos pecados foram transferidos para Ele, assim devemos crer. E que depois Jesus foi até a cruz, recebeu o julgamento e o severo juízo de morrer na cruz, nos substituindo. Ele levou os nossos pecados no batismo e morreu com os nossos pecados na cruz do Calvário. Por que vamos crer diferente? Se o Pai, a palavra e o Espírito, a água e o sangue, nos céus e na terra, são unânimes e concordam no. Quem somos nós para querer crer diferente? Quem somos nós para querer escolher que tipo de fé devemos ter? Vamos seguir os pensamentos dos líderes religiosos ou vamos crer conforme está escrito na própria palavra de Deus? Coube a mim escolher, eu um dia escolhi crer conforme está escrito. Cabe a você escolher. A diferença é quem vai estar no céu com Jesus e quem não vai entrar no céu e entrará no inferno. Por que crer diferente do que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos e discípulos? Por que insistir em crer errado conforme lhe ensinaram? O que vale mais, os pensamentos dos homens sobre a palavra de Deus ou o que está escrito na palavra de Deus? Avalie e considere refletir sobre a mensagem desta pregação. Isso que você quiser ir para o céu. É você que deve resolver. Nós, os justos e nascidos de novo, estaremos lá. Onde? No céu. Por quê? Porque cremos na sequência de fé que Deus ensinou. Que Jesus veio por água, por sangue e Espírito. Amém, amados? Queridos, eu quero apresentar para vocês, aqui eu
tenho apenas 30 minutos para um vídeo tão curto, mas eu quero apresentar um livro para vocês que é grátis em nosso site. O título do livro é Você Verdadeiramente Nasceu de Novo da Água e do Espírito? É um livro de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. São livros maravilhosos. A obra do reverendo Paul Sejong totaliza até agora 68 livros traduzidos em 96 idiomas e todos são grátis. Você vai poder acessar os nossos sites e solicitar. www.bjnewlife.org ou www.nlmbrasil.com. Deixarei os sites na descrição. Amém, queridos? Reavalie sua fé. Creia na sequência da ordem ensinada por Deus. Creia na mesma sequência de fé para a salvação e vida eterna que aparece nos evangelhos. Lembre-se, os evangelhos primeiro falam do batismo de Jesus, na sequência do sangue de Jesus derramado na cruz, na sequência, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero deixar um grande abraço para todos vocês, de todo o coração. Façam contato comigo, se tiver dúvida, pergunta. O meu prazer é servir e explicar. Nós podemos passar horas em mensagens de voz, ou por telefonia, ou trocando mensagens no WhatsApp. Você vai encontrar os meus contatos. Amém? Só não fique com dúvida. Isso faz a diferença entre estar no céu ou no inferno. Não tente crer diferente. Abra a tua Bíblia, estude, medite. Jesus disse para nós examinarmos as Escrituras. Isso significa dizer que nós devemos conferir tudo. Mesmo que os líderes religiosos que você já segue, já está lá congregando há 20, 30 anos, sempre disseram que Jesus Cristo se batizou porque era humilde para dar exemplo. Mentira do diabo! A Bíblia não diz que Jesus se batizou por humildade e para dar exemplo, porque afinal ele não tinha pecados. É verdade, ele não tinha pecados, era o Cordeiro de Deus. Queridos, eu posso passar diante de você carregando um saco de batatas. Eu sou o carregador do saco de batatas. Eu não sou batatas. Jesus Cristo carregou os nossos pecados, mas ele nunca pecou, por isso pôde vir cumprir a justiça de Deus para a nossa salvação e vida eterna. Mostro de novo para vocês, vá em nosso site, solicite este livro. E todos os demais outros livros, no total de 68 livros em 96 idiomas, são grátis, impressos por e-book ou audiobook, impressos que chegarão pelo correio, grátis em sua casa, e-book que você poderá baixar. Para baixar um livro desses, dependendo da sua internet, pode levar menos de 1 minuto, e também poderá baixar audiobooks e com fonezinho de ouvido, ouvir os livros. Amém? Um grande abraço, que Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Quero pedir aos nascidos de novo que compartilhem este vídeo, que se inscrevam no canal, que deixem um like. Isso ajuda a plataforma a entender que há relevância e que existem mais pessoas com interesse nesse mesmo tema, neste mesmo assunto, que é salvação e vida eterna, o evangelho da água e do Espírito, conforme registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5, e em Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 ao 17. Amém. Grande abraço e paz. Amém.